Os melhores comentadores do processo civil não enfrentam esse problema da rescisória da sentença que ofende a coisa julgada depois do prazo de 2 anos. Qual sentença será cumprida? A primeira? A segunda? Não posso rescindir, não tenho outro instrumento de impugnação. E aí? Uma sentença diz que sim, a outra diz que não. Cumprindo a sentença que diz que sim, eu posso usar a sentença que diz que não como defesa numa eventual impugnação? Qual das duas coisas julgadas vai ser mais importante? Bem, prestando uma singela contribuição, entendo que, como a Constituição elencou a coisa julgada como uma das garantias constitucionais, ao lado do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, a segunda sentença, independentemente de não ser possível de ser rescindida, ela é nula por atipicidade constitucional, por ofender a coisa julgada. Então, seria o caso de arguir essa invalidade sem prejuízo da existência da sentença, mas para tirar-lhe eficácia. Então, em sede de cumprimento de sentença, cumprindo a segunda sentença, poderia arguir a primeira como um obstáculo para reconhecimento da nulidade dessa segunda sentença. Acho que é a maneira justa de resolver o problema, porque me parece que a solução tem que se inclinar pela validade da primeira sentença e não da segunda, já que foi essa que primeiro transitou em julgado, e é essa que tem a estabilidade assegurada pela Constituição, e não a segunda. A segunda foi decorrente de uma falha, né, de todo o sistema, inclusive das próprias partes, e principalmente do réu, né, que tinha toda a obrigação de arguir que em favor dele já existia uma sentença transitada e julgada. Pois bem, eu acho que o caminho seria por aí. A outra opção é fazer o ouvido moco do prazo de 2 anos. Nesse caso, excepcionalmente, admitir que a rescisória ela não está sujeita a prazo decadencial. A ação rescisória ela tem um parente, né, no processo penal, que é a revisão criminal. Só que a revisão criminal ela não tem prazo, e a ação rescisória tem. Então, poderíamos também invocar, analogicamente, dadas as particularidades desse inciso 4, que fala da sentença que ofende a coisa julgada, por analogia com a revisão criminal, considerando que a proteção ao direito de liberdade é tão indisponível quanto a proteção à coisa julgada, nós promovemos essa analogia e dispensar esse prazo. Também é uma construção, a meu ver, inteligente. Fora disso, só mesmo o legislador corrigindo essa anomalia. Numa reforma futura, ele poderia não submeter a prazo no caso do inciso 4. Então, excluída a hipótese do inciso 4, a ação rescisória só pode ser intentada no prazo de 2 anos. Item 5, inciso 5. Violar literal disposição de lei. Então, nós temos, no inciso 5, a mesma nuance da questão da contrariedade à Constituição, no que se refere ao recurso extraordinário. Eu não posso ter uma interpretação elástica do que é violar a disposição literal de lei. O legislador ele enfatizou a violação legal ao se referir ao termo literal. Uma violação literal é aquela que se percebe com a primeira etapa do processo de interpretação da lei. Qual é a primeira etapa? Não é o critério gramatical? Nós vamos iniciar o processo de interpretação da lei. Eu vou começar pelo critério gramatical, examinando o sentido das palavras no texto legal. Ao fazer esse primeiro exame, eu já percebo uma flagrante violação daquela sentença no que se refere a esse texto de lei. Versando sobre esse assunto, a súmula 343 do STF, eu coloquei ali. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescidenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Ou seja, havendo controvérsia quanto ao significado desse texto de lei, a decisão rescidenda apenas assumiu um posicionamento sustentável. Então, obviamente, a própria existência da controvérsia afasta uma possível violação literal, porque eu não teria um sentido unívoco para apresentar na interpretação daquele dispositivo, que me permitisse chegar à conclusão lógica de que essa interpretação adotada ela era violadora da própria disposição literal. Inciso 6.
a pergunta da colega. Se fundarem prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja aprovada na própria ação rescisória. Então, aqui estamos caminhando para a questão fática. Prova envolve fato. Então, a sentença se baseou em prova falsa. Considerou, por exemplo, na ação reivindicatória, uma certidão, uma escritura pública que era falsa. E aí, obviamente, provada a propriedade, qual o caminho natural da ação reivindicatória? Pedido julgado procedente. Aí vem na rescisória ou na própria ação penal o réu e comprova que aquele título que instrumentalizava o domínio era falso. O registro público foi falseado. Nesse caso, cabe a ação rescisória. Depois da sentença, ainda reforçando mais sua dúvida, depois da sentença, o autor obtiver documento novo cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de assegurar o pronunciamento favorável. Então, em tema de ação rescisória, nós não temos a interpretação liberal que há para os processos em geral, no que se refere à produção da prova documental. O Código de Processo ele tem um posicionamento muito claro quanto à produção da prova documental. Ela tem que acompanhar a inicial ou a resposta, não é isso? Depois disso, só os documentos novos, assim entendidos como aqueles efetivamente produzidos após a fase postulatória e aqueles outros que, embora existentes, a parte não podia dispor. Mas qual é o entendimento que prevalece? De uma maior liberalidade na juntada de documentos, não é isso? Juiz nenhum fiscaliza muito a juntada de novos documentos. Isso é novo, não é? Tinha, não tinha. Nos tribunais também prevalece esse liberalismo. Em tema de ação rescisória, não. É ônus do autor da rescisória demonstrar todos esses requisitos, de que se trata de documento novo, ou seja, materialmente novo, ou de que se trata de documento que, embora antigo, ele não pôde fazer uso, e aí ele tem ônus de explicar por que ele não pôde fazer uso desse documento. De alguma forma, esse documento estava retido, inalcançável, enfim, era objeto de uma outra ação. E mais, esse documento tem que ser capaz de, em seu teor, assegurar um julgamento favorável. Então, não é difícil imaginar que estamos falando daqueles documentos que, por sua relação com o ato jurídico, eles têm natureza substancial. Então, estamos falando do contrato, estamos falando da escritura, estamos falando do documento que é da substância do ato jurídico, porque quaisquer outros dificilmente vão se prestar a assegurar um julgamento favorável, concorda? Por si só. Então, documentos que apenas pudessem vir a corroborar a posição do autor, eles não se prestam ao manuseio da ação rescisória, porque não se enquadram nesse conceito de por si só. 8. Houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença. A questão, esse inciso 8 ele é sutil. Reparem que a sentença que homologa a transação, ela é suscetível de ação anulatória. Entretanto, aqui nós temos hipótese diversa. A hipótese do inciso 8 é que a sentença considerou como válida um ato jurídico que foi viciado por vício do consentimento. Então, são situações diversas, como, por exemplo, a sentença considerou como válido um contrato e, portanto, deu o provimento consentâneo com esse reconhecimento e verifica-se que havia fundamento para invalidar justamente esse ato que a sentença considerou como relevante para a decisão. Inciso 9 e último. Fundada em erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa. Então, aqui, a legislação contempla a possibilidade de corrigir uma grave falha na apreciação dos fatos pelo juiz da causa. Então, houve um problema na compreensão dos fatos que motivam o processo. E o legislador, por cautela, ele faz uma interpretação autêntica contextual, dizendo o que se entende por esse erro de fato. Então, diz o parágrafo 1º, há erro quando a sentença admitir um fato inexistente, ou seja, o fato não ocorreu, a sentença o admite, ou considerar inexistente um fato ocorrido. Então, são as duas possibilidades. Ocorreu e a sentença não o considerou.
não ocorreu e a sentença considerou. Por exemplo, o Flamengo ficou na Série A e a sentença desconsiderou isso. E o Vasco foi para a Série B e a sentença disse que não. Nesses casos, há exemplos clássicos de erro de fato. Então, o fato ele é perfeitamente delimitado, qual seja, o time com o Flamengo jamais disputaria a Série B. E, de outro lado, é de se esperar que não saia de lá mais, né? Está no local certo, né? O nobre Vasco da Gama do nosso amigo Ettore. Bem, o legislador ainda reforça o princípio da verdade formal. Por quê? Veja bem, a sentença judicial não transforma o certo no errado, eventualmente? Não é isso? Res judicata pro veritasse habetur. A coisa julgada é tida como verdadeira. E esse é um imperativo de estabilidade social. Eu não posso questionar a verdade da coisa julgada. Então, como que eu estou falando de erro de fato? Que diferença faz se o juiz considerou ou não considerou existente? Aí vem o reforço do parágrafo 2º. É indispensável, num como no outro caso, ou seja, quer tenha o julgado considerado existente um fato inexistente ou considerado inexistente um fato existente, é indispensável que não tenha havido controvérsia, porque se as partes controverteram sobre o fato, é sinal que foram produzidas provas e o juiz optou pela melhor versão. Isso não causa qualquer tipo de estranheza no ordenamento jurídico. É normal até. Em geral, nos processos, nós temos posições antagônicas. E caberá ao juiz, avaliando a prova, definir qual a posição que entende que restou aprovada, que é o que vai ser considerado para a sentença. Nesse caso, pouco importa se depois surgirem elementos que mostrem que os fatos ocorreram de maneira diferente, porque haverá aí um fundamento para proferir a sentença de mérito transitará em julgado. Nós até temos